Graças a Deus, Senhor. Eu tenho muitos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Quero ler aqui uma palavra nessa noite que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8. É uma passagem que eu gosto bastante. Romanos, capítulo 8, no versículo 18 a seguir. Que diz assim. Eu vou ler aqui na minha versão. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos no que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Amém? Nós estamos aqui numa noite de celebração de Santa Ceia. Sabemos que esse é um ato que vai se repetir até a volta do nosso Senhor. Sabemos que um dia Ele vai voltar. Enquanto estamos aqui, temos sofrimentos, mas a palavra do Senhor, ela nos diz que esse sofrimento presente, ele não pode se comparar com a glória futura, a glória que há de ser revelada a mim e a você, se nós permanecermos fiéis até o fim. Por isso que nosso interior, diz o versículo 8, o versículo 23 fala demais. Por isso o nosso interior nós gememos, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a nossa redenção do nosso corpo. Por isso que nós, mais que de vez em quando nós damos uma saída da presença do Senhor, mas nós temos o fruto do Espírito Santo de Deus dentro do nosso corpo e dentro de nós geme, porque nós não fomos criados para este mundo, nós fomos criados para a glória eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, mais esse domingo, Senhor, a qual o Senhor nos concede, Senhor, essa grande oportunidade de estarmos reunidos na tua casa nesta noite para juntos te adorarmos, te glorificarmos, te bendizermos, estarmos nessa noite reunidos numa noite de Santa Ceia, a qual, Senhor, esse ato, Senhor, queremos, Senhor, que o Senhor nos dê graça, nos dê misericórdia, Senhor, nos alcance com a tua misericórdia, para que nós possamos estar participando, Senhor, até o dia que o Senhor nos chamar, até o dia da nossa redenção. Pai, nos ajuda a estarmos firmes, estarmos constantes na tua presença, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal, de todas as armadilhas que Satanás tentava nos preparar para nós, mas que nós possamos estar guardados por ti. Nos ajuda a ser fiel até o fim, ajuda a tua igreja. Nesta noite nós queremos te glorificar, nesta noite nós queremos te bendizer, nesta noite nós declaramos que tu és santo, 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 santo. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. Muito obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade. Muito obrigado, meu Deus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Senhor.
os irmãos que estão presentes aqui nesta noite tenham um testemunho para compartilhar com a igreja, algo que está no seu coração e você está desejoso ou desejosa a compartilhar conosco nessa noite. Eu gostaria de abrir essa oportunidade aos irmãos que aqui estão presentes nessa noite. Temos algum irmão, irmã que tem algo a compartilhar? Irmão Matilde, por gentileza. Se tiver mais algum irmão, que tem algo a compartilhar com a igreja, a nossa irmã Matilde está com a oportunidade aberta a você também. Saúde, igreja, na paz do Senhor Jesus. Eu tenho um testemunho maravilhoso para contar, porque eu recebi, foi quinta-feira eu fui trabalhar, passei muito mal. Porque eu cheguei em casa e já não dormia mais. Porque eu tomei muito gelado, estava lavando a calçada, o sol estava muito quente lá no serviço, e daí eu me ofereceu um guaraná lá, eu peguei e tomei. E estava muito quente, a minha cabeça assim estava pegando fogo, tão quente que estava, e eu corpo quente suando. Aí eu tomei aquele refri, tá, tudo bem. Aí quando eu cheguei em casa, eu já não me senti bem, já trancou tudo. Aí eu peguei e falei, misericórdia, e agora? Aí, em vez de fazer alguma coisa, peguei e fui para o meu novo mortadela e 2 copos de refrigerado. Aí acabou de tampar tudo. Aí passei a noite, não queria falar nada com ninguém, né? Eu fiquei igual aquela vez que eu fui internada. Eu falei, se eu for médico, eles vão me internar de novo. Aí eu peguei e falei assim, não. Daí foi hoje de manhã, ontem de manhã. Aí eu falei para a Patrícia, se eu der na farmácia. Ela falou assim, não, vamos no hospital. Eu falei, não, no hospital não quero, porque eles vão me internar de novo. Aí tá, daí eu cheguei ali no ICI, daí tinha uma doutora ali, daí ela falou, você está com sintoma todinho que eu não li de novo. E eu mesmo nada, né? Ainda coloquei, ainda fui tomar refrigerado. Aí tá, daí tomei remédio, daí eu peguei uma bombinha que eu uso, que era a última que eu tive que pegar na farmácia, peguei e usei ela. Aí, em vez de fazer bem, me trocou tudo. Eu vi que eu ia cair, sabe? Eu sentei na cama assim, daí eu precisei e falei, o que houve? Eu falei, essa bombinha vai me matar. Aí tá, tudo bem, não usei, mas a bombinha usou só as outras. E comprei uma dela, me deu o remédio para mim de sono lá, eu tomei uma mão e para o glória do Senhor Jesus, eu tomei. Graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, vai me deixar eu de novo. Daí, comecei a tomar um remédio, desde ontem, e estou bem. Graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus. Né? Deus é maravilhoso. Agradecer a Deus de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia comigo nesta noite. Em João, capítulo de número 6, abaixa um pouco o meu microfone, por favor, é o 2, né? 1, 2, pode baixar mais um pouco, aí, tá bom. Aleluia. O texto que está em João, capítulo de número 6, versículo de número 41 a seguir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar o testemunho. Eu vim de Cascavel na sexta-feira. Teve um momento em que eu quase sofro um acidente. Se eu tivesse sofrido esse acidente, eu não estava aqui, porque eu ia dar em frente com uma carreta. Mas a mão do Senhor Jesus foi misericordiosa e não permitiu que eu me envolvesse nesse acidente. Louvo a Deus, porque mais uma vez eu vi de perto a misericórdia do Senhor, a mão do Senhor segurando a carreta e segurando o irmão que estava ao meu lado, e o freio do meu carro segurou bem, eu consegui, assim fala, segurando bem, mas foi a mão do Senhor que meio que empurrou meu carro para trás e eu consegui
desviar da carreta e assim seguir a viagem. Eu tenho certeza que se não fosse a mão do Senhor, eu não estaria aqui. Estava mais de 100 quilômetros por hora, com certeza a carreta do caminhão também estava mais de 100 por hora. Então, eu agradeço a Deus pela sua infinita misericórdia. A palavra do Senhor em João capítulo de número 6, versículo de número 41. Eu vou estar lendo a leitura, vai estar ali no telão, irmãos. Nós vamos estar lendo até o versículo de número 59. João capítulo 6, versículo 41 ao 59. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém viesse ao Pai a não ser aquele que é Deus, esse tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós pode dar este sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Pai, te louvamos por essa leitura da tua palavra. Senhor, pedimos a Ti que, assim como Tu falaste comigo, Senhor, que a sua igreja, Senhor, venha compreender tudo aquilo que eu vou estar dizendo, ministrando ao coração da sua igreja aqui nesta noite. Pai querido, pedimos a Ti, ó Pai, que haja entendimento, Senhor, que nós venhamos a ser fortalecidos, que nós venhamos a ser despertados e encorajados pelo poder da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, todo mês, nós cristãos no mundo inteiro, nos reunimos para juntos nós celebrar a Santa Ceia do Senhor. Algo que acontece no mundo inteiro. Todo cristão, independente
se nós vamos pegar aqui, né, o Brasil, se é assembleiano, se é da Deus Amor, se é batista, se é de comunidade, ou qualquer outra religião que professa que Jesus Cristo é o Senhor e o seu Salvador, se reúne, no mínimo, uma vez ao mês, para lhe celebrar a Santa Ceia no Senhor. Esse texto ao qual nós acabamos de ler, nós encontramos nele, irmão, um dos textos mais emblemáticos, mais difíceis até de compreender. Você imagina a igreja do primeiro século, quando ouve Jesus dizendo: aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem a vida eterna. E Jesus ele fala: vossos pais comeram do maná e morreram. Mas Jesus aqui ele não está dizendo no sentido literal comer a sua carne. Jesus está fazendo ali referência do seu sacrifício que ele estaria fazendo na cruz do Calvário. Porque Jesus mesmo disse ao discípulo: importa que eu seja crucificado e ao terceiro dia seja elevado, ressuscitado. Quando Jesus ele fala esse texto aqui aos primeiros cristãos da igreja, aqueles que estavam reunidos, levanta-se um grande alvoroço entre a comunidade ali reunida, de tal forma que, se nós formos ler, né, ali nós vamos ver ali nos versículos 51, 54, 55 e 56, nós vamos ver que muitos, após ouvir estas palavras, abandonaram Jesus, deixaram de seguir a Jesus, porque acharam muito pesada essas palavras, que eles estavam entendendo de um modo literal, comer mesmo a carne de Jesus e beber o seu sangue. Não é à toa que, se nós formos lermos a história da igreja primitiva do primeiro século, nós vamos ver que os imperadores, quando eles suscitaram a perseguição à igreja, uma dos artifícios, das mentiras que se propagaram, eram que os cristãos eram comedores de carne humana. Se você pegar ali, vamos ler rapidinho ali, versículos 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, que é o versículo 51. Depois o versículo de número 54: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 55: porque a minha carne verdadeiramente é bebida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, esse permanece em mim e eu nele. O versículo 60 vai dizer: muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem não pode ouvir? Mais para frente, nós temos uma pergunta a qual Jesus fala para os discípulos, quando eles começam a ver que a multidão ali começa a se afastar de Jesus. Muitos seguidores de Jesus começam a sair, a abandonarem Jesus. Nós vamos ver no versículo de número 67 de João capítulo 6. Alguém dos irmãos pode ler para mim em voz alta, por gentileza? O versículo 66 e 67, por favor, em voz alta. E 6 e 67. Desde então, muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doces: quereis-vos também retirar-vos? 67. 67. Pode sentar.
aqueles que ficaram ali atônitos após ouvir essa palavra. E eles veem que muitos tinham abandonado Jesus, tinham voltado atrás. Jesus faz essa pergunta. E Pedro, ele se levanta entre os discípulos ali, e no versículo 69, ele traz uma resposta, que é a resposta que todo cristão que hoje segue a Cristo tem que dizer. Lê para nós em voz alta o versículo número 69. Pode ler, irmão. Nós cremos e sabemos que o Senhor é santo de Deus. Versículo 69. Esse é o 69. Na tradução de hoje. É a versão de hoje. Na outra versão, Almeida vai dizer: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida. É o versículo 68. 68? Opa, é o 68. Então eu marquei errado aqui. Exatamente. 68 ele fala: para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida? E no 69 eles reconhecem: nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus. Nós aqui estamos nesta noite com o intuito de celebrarmos a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, que é a culminação da obra, do plano de salvação desenhado na história. Deus projetou quando o homem cai no jardim do Éden. Ali o Senhor faz uma promessa, e dali o Senhor começa a desenrolar na história o plano de salvação, que culmina com a morte, vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e o seu ápice maior vai se dar somente quando 1 Coríntios 15:50, o apóstolo Paulo ele fala: eis que vos digo um mistério, que na verdade nem todos dormiremos, mas no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta vai soar. E aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, aqueles que estiverem vivos, serão transformados de um corpo corruptível em um corpo incorruptível. Coloca ali para nós, sabe, Lamentações 3, versículo de número 1. E eu quero começar, eu vou precisar muito da ajuda dos irmãos, porque nós vamos ler alguns textos interessantes, para que nós consigamos ter uma melhor compreensão e o significado da Santa Ceia para a igreja. Lamentações de Jeremias, coloca na versão árabe para mim, Almeida Revista Atualizada, árabe, na tradução árabe. Almeida Revista Atualizada. Lamentações, capítulo de número 3, versículo 21. É um texto muito maravilhoso, aonde Jeremias ali, no texto de Lamentações, ele vai falar algo para a igreja que diz assim, 3:21, trigo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias, ele viveu um tempo onde Israel estava totalmente entregue à idolatria, é onde o Senhor levanta ali os seus juízos e eles são levados cativos para a Babilônia. Esse texto que me chama mais atenção, ele está falando assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, versículo 23, ele fala: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. E a Santa Ceia, ela é o símbolo que
que vai nos trazer à memória de toda a obra da salvação, desde a escolha de Abraão até o último livro da Bíblia, Apocalipse. Nós vamos entender no decorrer da história, e nós, como cristãos, temos que conhecer a palavra de Deus. Como nós vemos ali, quando Jesus fala, não leste o que diz as Escrituras, ou quando vamos trazer à memória, Lamentações, Jeremias está falando, vou trazer à memória aquilo que pode dar esperança. A ceia, ela fortalece a nossa esperança. Para Israel, esta palavra, ela está dizendo que Deus é misericordioso, que Deus é fiel. Quando vai trazer à memória, eles conseguem ver as misericórdias do Senhor agindo em Israel, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, o Deus compassivo, o Deus libertador, o Deus justo e reto, longânimo, afável. Você vai ler esses versículos depois, lá a partir do versículo 22 até o versículo de número 31 de Lamentações, capítulo 3. Você vai ver ali essas características da misericórdia do Senhor, fidelidade, bondade, um Deus compassivo, um Deus libertador, um Deus justo e reto, um Deus longânimo, um Deus afável. Isso traz esperança, isso alegra o coração em meio à pior tribulação e angústia. Então, sabe o que Jeremias está fazendo nesse texto? Ele está trazendo à memória de Israel a fidelidade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor, um Deus compassivo, um Deus libertador, um Deus justo e reto, um Deus longânimo, um Deus afável. E quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós também lembramos do Deus misericordioso, fiel com as suas palavras, compassivo, libertador, justo, reto, longânimo, e todas aquelas características que é própria de Deus e que se revelam em Cristo Jesus para nós, a igreja da atualidade que se reúne mês a mês para fazer menção da obra e sacrifício de Jesus e dizer em alto bom som: Senhor, eu estou te aguardando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando os israelitas ouvem essa palavra, trazer à memória, nós temos ali, eu marquei aqui toda a história da criação, e que do homem a promessa da restauração de Deus ali em Gênesis 3, versículo 15, quando o Senhor fala da semente da mulher nascerá um. Nós temos ali a promessa que o Senhor fez a Abraão, quando tirou ele da terra de Ur dos Caldeus e fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois nós temos a confirmação dessas alianças em Gênesis 26, versículo 24 e 25. Depois nós temos a terceira confirmação com Jacó. Jacó tem um texto que fala aqui: Jacó, quando ele está voltando da casa do seu sogro, ele deixa a sua família e passa-se uma noite ali lutando com Deus. Um outro texto vai dizer que era em oração, e nessa oração o anjo toca ali na sua junta e ele fica manco, e o anjo fala: deixa-me ir, porque já está amanhecendo. E eu falo: porque lutaste com Deus e o homem prevaleceste. E ele fala: eu quero uma dessa. E ali o Senhor muda o nome de Jacó para Israel, que é povo de Deus. Mas no versículo de número 28 de Gênesis capítulo 10 ao 17, nós temos ali a aliança que o Senhor reconfirma com Abraão, Isaac e agora com Israel, Jacó, que se diz Israel, que se transmuda o nome para Israel. Aí nós temos um decorrer da história. O Senhor trabalhando através de José, depois de Moisés, os profetas, os juízes, e mais para o final nós vamos ter aqui, abre para mim ali João capítulo 1, versículo de número 26 ao 31. Pode ler para nós, quem achar aí rapidinho? João capítulo 1, ou pode ler aqui o que está na tela, por gentileza, do 6
do 26 ao 31. João capítulo 1, versículo 26 ao 31. Quem pode ler para nós? João 1, capítulo 1, versículo 26 ao 31. Consegue ler para nós? Então, Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. agora abre Hebreus 1 ao 4. João Batista, ele é o que veio a voz do que clama no deserto, preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, de Deus, sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, depois da sua morte na cruz, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós vemos aqui que no tempo da igreja primitiva, a história ela tem uma divisão. Quando nós pegamos a história, olha a importância da obra de salvação. Nós vamos ver que a história ela se divide a partir do momento que nasce Jesus. Então tudo que nós vamos ler antes de Jesus vai ver antes de Cristo. E aí nós vamos ver depois de Cristo. Uma nova história se começou em Cristo, irmãos. Nós vemos a graça, o favor, a misericórdia, o amor, o cuidado de Deus expressado à humanidade através do seu sacrifício na cruz, da sua obra de salvação. Trazer a memória máxima de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, encarnado, revelado à humanidade, cheio de graça, a graça de Deus revelada à humanidade. Marcos 8, 27 e 30. Pega aí para nós rapidinho. Marcos 8, 27 ao 30. E outro irmão pega Lucas 9, 18 ao 22. Preciso que os irmãos me ajudem com essas leituras. Trazer a memória, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em Jesus Cristo, irmãos, todo demônio tem que se dobrar. Toda a humanidade, todo o principado, toda a potestade, toda a autoridade constituída se renderá à autoridade, ao poder, ao domínio do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 8, versículo 27 ao 30. Pode ler para nós. Pode ler, ficar no telão. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntaram-lhe: Quem disser o homem que sou eu? E responderam João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhe perguntou:
perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Qual que é a resposta que tem que estar na nossa ponta da língua? Como perguntar: por que você serve a Cristo? Por que você é cristão? Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar, para nos resgatar, aquele que morreu na cruz do Calvário por nosso amor e ressuscitou, está à destra do Pai. Um dia Ele vai vir buscar a sua igreja. E eu, você que aqui está, nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Lucas 9, 18 ao 22. Se você já achou, já pode levantar e ler. Lucas 9, 18 ao 22. Pode ler, irmão, pode ler. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele perguntou: quem na multidões disse que sou eu? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, enviado por Deus. Jesus advertiu severamente os seus discípulos e ele não disseram a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Quem você fala que é Cristo? Quem é Cristo para você? Quando você levantou a sua mão aceitando a Ele como único e suficiente Salvador, se hoje te perguntarem quem que é Cristo para você, o que você vai ser? Vai dizer: qual será a sua resposta? Qual será a sua resposta? O que você vai dizer? Qual será o seu argumento para defender a sua fé, defender a sua convicção, defender aquilo que você crê, aquilo que você tem buscado viver, aquilo que você tem buscado testemunhar, aquilo que você tem buscado com toda a sua alma, com toda a sua vida viver. O que você vai dizer? Irmãos, Jesus, ele fala algumas vezes: eu sou. Eu sou. Você tem a oportunidade de dizer diariamente, no seu dia a dia, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida secular, em todas as áreas da sua vida, você pode dizer: Jesus, Ele é tudo. Jesus, Ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus, Ele diz: eu sou a luz do mundo. Se às vezes você acha abatido com fome, desejoso de saciar a sua fome, a maior fome que o homem tem, que a humanidade tem, é da vida, e a vida só se encontra em Jesus. A segunda maior preocupação do homem é não estar na escuridão. Jesus, ele fala: eu sou a luz do mundo. A terceira coisa que o homem busca é estar em segurança. Jesus, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Jesus, ele diz também: eu sou o bom pastor. Quantos de nós temos medo da morte? Jesus, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Muitos falam: eu procuro a verdade, eu procuro o caminho, eu procuro a vida. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o verdadeiro. Jesus, ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Se você procura a verdade,
A verdade encontra-se em Jesus. Quando nós vemos e nos reunimos aqui para celebrar a Santa Ceia, nós trazemos todas essas verdades, que se eu for confrontado, eu tenho que sabê-las. Se vocês que aqui estão forem confrontados, vocês devem saber. Se vocês não, ou nós em algum momento não conseguirmos expressarmos com palavras, às vezes o nosso silêncio vai testificar mais alto do que palavras, gestos ou atos que nós podemos fazer. Porque o Senhor conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso íntimo, porque Ele nos fez, Ele nos formou, Ele nos resgatou e transformou a nossa vida. Jesus, Ele veio para cumprir as Escrituras, irmãos. Romanos 1, 2, por gentileza, fica. Coloca aí para nós rapidinho. Depois eu preciso que o irmão abra em João capítulo 5, versículo 39. E outro, irmãos, Mateus 21, 42, a parte A. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, falando de Jesus. João 5, 39. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe dão a vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Até o qual? Só o 39. As Escrituras testificam de Jesus e elas apontam para Jesus, irmãos. E Jesus está falando: vocês conhecem a Escritura, mas vocês não estão me ouvindo, não estão vindo a mim. Irmãos, para nós entendermos e compreendermos a vontade de Deus através da sua palavra, nós temos que chegar a Ele com um coração humilde e pedir: Senhor, me ajuda a compreender a tua palavra, o que as tuas Escrituras diz, porque toda a Escritura ela é proveitosa para ensinar, para corrigir e para fortalecer. É nas Escrituras que nós vamos achar, irmãos, respostas para perguntas que às vezes, se você vir fazer para mim, eu não vou ter palavras para te responder. Às vezes você vai perguntar para um outro irmão, talvez não vai achar a resposta certa e exata para dizer. Mas aqui, na palavra de Deus, os maiores questionamentos da nossa vida têm as respostas. Mateus 21, 42. Pode colocar. Perguntou Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Como que está o nosso contato com a Bíblia? Como que nós temos nos alimentado com a Bíblia? Como nós temos saciado a nossa sede, a nossa fome de Deus? Será que nós só estamos buscando em vídeos, em filmes, em séries, em novelas, em desenhos, em tantas outras coisas? E a palavra de Deus, inspirada, não escrita pela vontade do homem, mas por Deus. Como que está, irmãos? Como que nós temos nos saciado com a palavra de Deus? Como que nós temos meditado na palavra de Deus para conhecer mais e mais a Cristo? Porque as Escrituras testificam dele. As Escrituras confirmam toda a sua obra.
Nós temos profecias que testificam da sua vinda. Oh, irmãos, tem tanto texto aqui para ler. Isaías 7,14, Isaías 9,6, Miqueias 5,2, Salmos 89, 3 e 4. Pega aí para mim, Salmos 89, versículo 3 e 4. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque nós já misericórdia é agora. Salmos 89, 3, verso 4. Fez aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade, firmarei teu trono de geração em geração. Davi, Jesus é da linhagem de Davi. Nós temos Zacarias 9 que testificam da vinda de Jesus, do seu nascimento. Nós temos Isaías 53, do 1 ao 10, Salmos 22, que falam do sofrimento de Jesus. Textos, irmãos, que no Antigo Testamento vão falar que Jesus iria padecer e sofrer por nós. Salmos 22, versículo 1, verso 1, né? Não é versículo, é verso 1. Por gentileza, pode ler, irmão. Meu Deus, por que me abandonastes? Porque estás tão distante dos meus gemidos por socorro? Você lembra como Jesus falou? Você lembra onde que Jesus exclamou esse verso dos Salmos? Lembra, Nicole? Lembra, Marielle? Lembra, Jonatas? Aonde Jesus exclamou, Felipe, lembra? Drica, lembra? Igreja, nós lembramos quando Jesus, ele falou isso. Lembra nós de novo, irmão? Meu Deus, por que me abandonaste? Porque estás tão distante de meus gemidos por socorro? Se você for ver a crucificação de Jesus, você vai ver que Jesus ali é reclamar. Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Agora, irmão, por gentileza, lê o verso 15 ao 19. Minha força secou como um caco de barro, minha língua está grudada ao céu da boca. Quando Jesus ele vai pedir ali água, tenho sede na cruz do Calvário. Continua, irmão. Tu me deixastes no pó, à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Falando da crucificação, seus pés e suas mãos. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem as minhas roupas entre si e lançam sortes por minhas vestes. Você viu como Jesus foi crucificado? Que furaram o lado de Jesus. Você já leu a crucificação de Jesus? Que está em Mateus, Marcos, Lucas. Você vai ver quando tiram a veste de Jesus e os soldados ali começam a lançar sorte para ver quem ficaria com as vestes de Jesus. Testificam do seu sofrimento. Depois nós vamos ter ali mais textos que testificam da sua ressurreição. Depois nós vamos ter mais textos que falam da sua glória. Nós temos ali a transfiguração, Lucas capítulo 9, versículo 29 ao versículo 36. Nós não vamos ler, mas fala da transfiguração, que o rosto de Jesus se transforma. E ali os discípulos veem Elias e Moisés. E os discípulos, depois do Deus fala: Senhor, quer que preparemos cabanas, mais 3 cabanas? Depois nós vemos Jesus crucificado, cumprindo-se ali a obra da salvação. Passam-se dias, Jesus, ele ressuscita. Temos a nossa irmã Maria, que foi no túmulo e não encontrou Jesus, volta correndo falar para os irmãos, e a hora que ela volta, os anjos falam, o Senhor Jesus aparece e ele fala: estou aqui.
e fala, vai e conta aos demais. Depois nós vemos Jesus quando aparece aos discípulos no caminho de Emaús, Lucas 21, 22. Ali Lucas capítulo 22 nós vemos, eles só reconhecem Jesus quando o Senhor vai abençoar o pão. Quando o Senhor abençoou o pão, eles percebem quem estava ali, o Senhor Jesus. Os discípulos estão reunidos no cenáculo, Maria falando, olha, eu fui ao túmulo e não encontrei o Senhor. Os demais dois discípulos ali, que voltam de mim e falam, olha, ele ressuscitou. Aí tem um que fala, não, só se eu colocar a mão, vocês sabem quem que é, né? Se eu colocar a mão do seu lado, nas suas mãos. No outro texto vai falar que enquanto eles estavam, Jesus, ele passou pela porta, ele não abriu a porta. Jesus passou pela porta e disse, graça seja convosco. E o Senhor chama esse discípulo e fala, nem quer colocar a mão do meu lado, uma das minhas mãos. Irmão, quando nós reunimos para celebrar a Santa Ceia do Senhor, nós lembramos de todas as promessas que o Senhor fez. Quando Jesus fica algum tempo ali com os discípulos e depois eles vão para a praia, Jesus fala para os discípulos que vai enviar o Consolador, promessa do Consolador. Jesus ora pelos seus discípulos. Jesus fala, Senhor Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mundo. Coloca aí, cara, João 17, versículo 18 e 20 para mim. João 17, versículo 18 e 20. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes. Jesus estava falando para os discípulos. Aí Jesus fala, não rogo somente por estes. Aí meio que estende, amplia o horizonte. E esse texto ele se estende a cada um de nós que aqui estamos. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, num culto de missões. Eu tinha uns 10 anos, 12 anos, mais ou menos também. E um jovem pregando, ele falando, Jesus vai voltar. Numa igreja menor do que a nossa. E ali eu tomei a decisão de aceitar Jesus como o único Salvador da minha vida. Lutei para batizar. Minha mãe foi 1 ou 2 batismos para a mãe permitir que eu me batizasse. Me batizei no dia 27 de abril de 92, junto com o meu cunhado Edilson. Não conhecia ele ainda, nessa época ele congregava em uma outra igreja e eu congregava em outra igreja. Depois que nós fomos nos conhecer e vendo a foto de batismo dele e a data, eu falei, fomos batizados pelo mesmo pastor, saudoso pastor Osório, lá na Cândido de Abreu. Irmãos, eu não tenho como esquecer tudo que Jesus já fez por mim. Não sei você que está aqui, se você consegue esquecer de todas as misericórdias, do amor, do cuidado, da compaixão, da proteção, da guarda do Senhor Jesus. Após Jesus faz uma promessa em João 14, do 1 ao 3, ele fala, vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, e virei novamente para levar vocês para onde eu estiver, vocês estejarão conosco. Por isso que a igreja se reúne, irmãos, todo mês.
nós nos reunimos para trazer a memória à igreja, a nós, que às vezes as preocupações da vida, as lutas, as circunstâncias que nos cercam, todas as provas que estão à nossa volta, às vezes parecem falar, mas será que Jesus não vai vir? Mas Ele é fiel, meu irmão. Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é santo, Ele é justo e Ele vela pela sua palavra. Por isso que todos aqueles que um dia aceitou Jesus almejam descer para as águas do batismo, para participar da Santa Ceia. E todos aqueles que não estão ainda totalmente prontos para participar da Santa Ceia, não veem no seu íntimo há uma angústia, um clamor para solucionar uma situação, para que possa estar participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Uma das maiores verdades, e eu quero terminar aqui, não vou continuar porque as horas estão bem avançadas. Irmãos, Jesus, Ele ora para os discípulos. Jesus, Ele fala: o mundo me odiou e vai odiar vocês. Quando nós levantamos a nossa mão e optamos por seguir a Jesus, nós entramos numa batalha. O mundo nos odeia, o mundo nos persegue. Ainda hoje temos irmãos que estão sendo mortos por amor a Cristo, sendo enforcados, queimados, esquartejados por amor a Cristo, e não negam a Cristo. Tomaram a decisão de seguir a Cristo e não abrir mão. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, eu vou pedir para o nosso presbítero Edilson, para a nossa irmã do presbitério da igreja, eles vão celebrar a ceia para nós, vão servir a ceia, consagrar a ceia para nós nesta noite. Quando o Senhor Jesus, na noite da Páscoa, Ele reunido com os discípulos, Ele toma o pão ali e consagra e fala: esse é o meu corpo que é partido por vós, farei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o meu sangue que é derramado por amor de vós. Jesus está falando ali de uma maneira figurada. O pão, ele nunca vai se transformar em um corpo de Jesus. O suco de uva, ele nunca vai se transformar em um sangue de Jesus. É um ato simbólico que o próprio Jesus está falando: olha, esse pão que é partido simboliza o meu corpo, que vai ser ferido, moído na cruz do Calvário por amor a vocês. O meu sangue, que é a nova aliança, que vai ser vertido lá na cruz por amor a vocês, é o sangue da nova aliança, o símbolo do suco de uva. Então, quando nós tomamos o pão e bebemos o cálice do Senhor, comemos o pão e bebemos do cálice do Senhor, irmãos, é como se acontecesse uma explosão no mundo espiritual, aonde eu imagino que os céus entram em festa, o inferno se abala, porque a igreja se levanta para dizer: eu creio, eu vivo, eu trago a memória do inimigo, que o Senhor o venceu, que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Então, irmãos, quando nós nos reunimos aqui, oh, aleluia, nós trazemos à memória toda a obra do Senhor Jesus Cristo de salvação. Em novembro nós vamos ter batismo, irmão. Você, jovem, adolescente, que tem mais de 14 anos e deseja descer as águas do batismo, procure seu papai, procure sua mamãe, conversa com eles, e depois os papais vão procurar a direção da igreja para se programarem, porque em novembro nós vamos ter batismo nas águas. Encurve a sua cabeça. Ó Senhor, te louvamos, te adoramos por aqui.
estarmos nesta noite. Te louvamos, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada criança, adolescente, jovem, ancião que se encontra aqui nesta noite. Te louvamos, Senhor, por ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Salvador, meu Redentor. Pai, enquanto nós vamos estar participando da ceia, que aqueles que estão enfermos, Senhor, venham receber a restauração, a cura. Oh, papai, aqueles que estão fracos, Senhor, que venham ser fortalecidos nesta noite. Oh, Senhor, e aqueles que ainda não desceram a águas do batismo, aqueles que estão, Senhor, pedindo a Ti, Pai, ajuda-me a regularizar essa situação para estar participando da Santa Ceia, Pai. Pedimos a Ti, abre as portas, cria situações para que essas questões sejam regularizadas, para que esses irmãos possam estar, Senhor, aleluia, podendo celebrar juntamente conosco, participando dessa festa do corpo e do Seu sangue nessa noite, simbolicamente, fazendo memória, Senhor, da Sua obra e do sacrifício. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos nesse momento. Nós vamos estar fazendo uma oração, consagrando os dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. E nessa oração também eu gostaria de convidar a família Torres aqui na frente. Todo culto nós fazemos uma oração, irmãos. Todo culto de domingo nós oramos apresentando uma família. Salmos de número 116, versículo 12, diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Nicole, pega o gasofilax, coloca aqui na frente para nós. Família 2, por favor, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando por vocês nesta oportunidade. Quero convidar os irmãos a se colocar em pé. Também já temos, irmãos, a nova revista que a gente vai estar adquirindo para nossos estudos bíblicos que acontecem às quarta-feiras. Família Torres fica aqui. Edilson, Lourdes, Drica e Mari do outro, cada uma do lado. Nosso irmão Adilson está completando esse mês. Quarta-feira, 50ª. Meio século vivido. Quantos anos? 50, meio século, 50 anos agora, na próxima quarta-feira. Então, irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus por essa família, pela vida da Lourdes, da Marielle e da Adriele, que são bênçãos aqui na igreja. Que o Senhor faça que essa data se repita por muitos e muitos anos. Que o bom Deus, pelo seu amor, guarde você, Deus, cada dia mais sua família, e que nós possamos, por muitos e muitas primaveras, nós nos reunimos aqui como igreja para nos alegrarmos no Senhor. Pai querido, nesse momento, Senhor, nós oramos apresentando essa família, apresentando o seu filho, Senhor, que serve aqui como músico, obreiro na tua casa, apresentamos sua esposa que é líder, suas filhas, Senhor, apresentamos esse lar, Senhor, diante de Ti, pedimos a sua bênção, Senhor, sobre a vida do seu filho, Pai, sobre a saúde dele, Senhor, sobre o trabalho dele, sobre o lar, Senhor, a sua proteção, Senhor, sobre essa família. Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor, por esta data, ó Deus, por esse meio século. Oh Senhor, que venha mais meio século, que haja, Senhor, Ele possa ver
os filhos dos seus filhos, até a terceira e quarta geração, ó Pai. Que nós, como igreja, Senhor, podemos nos alegrar da velhice do Edilson, Senhor. Que nós possamos olhar para ele e falar: está ficando bem, cada dia. Que nós venhamos nos alegrar, Senhor, pelos momentos de comunhão e alegria passados na Sua presença. Pai, que todas as sortes de bênçãos recaiam sobre esse casal e alcancem também o nosso lar, a nossa família, Pai. Senhor, também consagramos os dízimos e ofertas que serão depositados nesse casal do laço. Pai, peço a Ti que cada irmão, Senhor, tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória. Aqueles que viajaram e não puderam estar conosco, aqueles que estão trabalhando, Senhor, e não puderam aqui estar conosco. Em tudo te damos graça, porque vemos o Seu amor, o Seu cuidado, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, ninguém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Uma ótima semana.